Você já sabe. Já entendeu que o sexo é uma força criativa. Já ouviu sobre a transmutação. Já sentiu na pele o que acontece quando retém por dias, semanas. Mais foco, mais magnetismo, mais presença. Mas no fundo, você ainda sente que algo te puxa de volta. A queda, a recaída, o velho ciclo. E cada vez que volta ao ponto zero, a vergonha aumenta. Como pode alguém que já viu a luz ainda escolher a sombra? Você tenta controlar seus hábitos, cria rotinas, bloqueia aplicativos, foge de gatilhos. Mas o problema não está nas suas ações. Está na forma como sua mente foi condicionada a associar prazer com distração, desejo com dopamina, excitação com fuga. Enquanto o inconsciente permanecer sexualizado, nenhuma técnica externa será suficiente. Jung dizia que o que negamos em nós mesmos se transforma em destino. E o que você vem negando é que a sua mente ainda serve ao instinto e não à alma. Você não está apenas lutando contra o desejo carnal. Você está lutando contra uma programação milenar reforçada pelo algoritmo, pela cultura, pela culpa religiosa e pela vergonha reprimida. Seu cérebro foi treinado para associar mulher com fuga, corpo com descarga, sexo com autoafirmação. Você não precisa de mais vídeos motivacionais. Você precisa de uma reprogramação arquetípica profunda. Eu também já achei que bastava segurar o instinto, que me tornar forte era resistir. Mas descobri que reter sem transmutar é como acender um fogo e deixá-lo preso num quarto escuro. Ele consome por dentro. Só quando entendi que precisava integrar o desejo, reconhecer a sua natureza simbólica e redirecioná-lo com consciência, foi aí que tudo mudou. Eu deixei de fugir e comecei a conduzir essa força como um rei conduz sua espada. Hoje, quero te convidar para a segunda travessia. A primeira foi resistir. A segunda é dominar. E dominar não é controlar. É entender profundamente a origem do impulso e transformá-lo em poder espiritual e psíquico real. Neste vídeo, você vai aprender como Carl Jung mapeou os mecanismos da mente dominada pelo desejo, vai entender os arquétipos que ainda te sabotam e vai descobrir a fórmula que liberta a libido da prisão da carne e a eleva ao trono da alma. Você já começou essa jornada. Agora é hora de atravessar a ponte. E do outro lado está a mente dessexualizada. Você começa a perceber que algo está fora do lugar. Não no mundo, mas dentro. Um incômodo sutil, como um zumbido que só você escuta. É uma inquietação que não passa, mesmo depois do prazer, mesmo após satisfazer todos os impulsos. É como se houvesse um vácuo, um vazio silencioso que se repete toda vez que você se rende à promessa de alívio. E esse vazio tem nome: desconexão. Carl Jung dizia que o que você resiste, persiste. Mas e quando você já nem resiste mais? Quando simplesmente se entrega à repetição de hábitos que você sabe que te drenam, mas não consegue parar? A mente condicionada busca prazer para evitar o desconforto, mas o corpo é mais honesto. Ele começa a gritar. Insônia, apatia, falta de motivação, ansiedade sem motivo claro, um cansaço que não é físico, mas existencial. Esses sintomas não vêm do nada. Eles são a linguagem de um sistema energético em desequilíbrio. E nesse ponto da jornada, você sente que está esgotado, mas ainda não sabe o que está drenando sua força. Talvez você já tenha escutado que a energia sexual é a força mais poderosa que existe. Mas agora você começa a perceber isso não como uma teoria esotérica, mas como uma realidade crua. Você vê que toda vez que essa energia é dissipada sem consciência, ela não apenas se esvai, ela fragmenta você. Você acorda, mas não desperta. Trabalha, mas não se realiza. Se relaciona, mas não se conecta. E nesse labirinto de estímulos, a mente continua te empurrando para o mesmo ciclo. Desejo, gratificação,
vazio, um ciclo que aprisiona. O mundo moderno não quer que você pense nisso. Ele te oferece uma dopamina rápida, com um clique. Quer que você normalize o que é anormal, que se sinta fraco e ainda ache que isso é liberdade. Mas dentro de você, algo começa a reagir. É nesse ponto que a jornada do herói realmente começa, quando ele percebe que está adormecido dentro de si mesmo. Você sente que precisa sair desse ciclo, mas não sabe como. Os velhos métodos já não funcionam. Rezar, se distrair, reprimir, tudo isso apenas mascara o problema. Porque o que precisa mudar não é só o comportamento, é a identidade. Jung nos ensina que a verdadeira transformação ocorre quando a sombra é integrada, e a sombra, aqui, é justamente esse desejo incontrolável, essa compulsão silenciosa que se alimenta da sua fraqueza. Você não está lutando contra o sexo. Você está lutando contra a forma como sua mente foi ensinada a lidar com ele. Essa energia é neutra. O problema está no uso inconsciente. E é aqui que o herói que existe em você começa a despertar. Não com força bruta, mas com lucidez. Você começa a enxergar que toda vez que cede ao impulso automático, está entregando seu poder a algo externo. Você não nasceu para viver como escravo do próprio desejo. Você nasceu para governar seu reino interno. Mas como? A resposta está na consciência, no início da retomada, no simples ato de observar sem julgar, de sentir sem fugir, de escolher com presença. É pequeno, mas é o começo, e é aí que a energia começa a mudar de direção. Você não precisa entender tudo agora, mas precisa começar a caminhar, porque esse chamado interno que você sente, esse desconforto silencioso, não é fraqueza. É o primeiro sinal de que a sua alma quer voltar a comandar. Você começa a se perguntar: e se for verdade? E se houver um poder adormecido em mim, esperando apenas que eu pare de desperdiçá-lo? E se a dessexualização da mente for, na verdade, o início da reintegração da minha essência? Essas perguntas ainda não têm resposta, mas elas te tiram do automático. E esse já é um primeiro passo sagrado. Você já percebeu como o desejo nunca pede licença para entrar? Ele não bate a porta, ele invade. Como um ladrão silencioso, toma sua mente, distorce sua visão e transforma sua vontade em servidão. Carl Jung diria que o que você não torna consciente te controla. E isso nunca foi tão verdade quanto no domínio da sexualidade. O homem moderno não é mais um guerreiro. Ele se tornou um espectador. Observa a própria mente sendo moldada por imagens que não escolheu, por desejos que não entende e por impulsos que o afastam da essência. O desejo sexual, essa força vital que deveria impulsionar sua criação, sua arte, seu legado, foi sequestrado. E o sequestro aconteceu de forma tão sutil que você nem percebeu. O desejo não é o problema. O problema é quando ele deixa de ser aliado e se torna ditador. Quando você sente que não consegue se concentrar porque algo o puxa para o fundo do feed. Quando você tenta meditar, mas a imagem daquela mulher volta. Quando você quer produzir, mas sua energia já foi derramada em lugares sem raiz, sem frutos, sem significado. Esse é o inimigo invisível, o desejo descontrolado, intoxicado, automatizado. Jung chamaria isso de posse pela sombra. Um arquétipo inconsciente assume o controle e vive em seu lugar. Você pensa que está no comando, mas é apenas marionete de um roteiro ancestral mal compreendido. Quando a energia sexual se dissocia da consciência, ela se torna destrutiva. Não porque é má, mas porque não tem direção. Imagine o seu centro de comando, um trono interno onde habita o seu rei interior, aquele que toma decisões, que guia a nação do seu ser. Agora imagine esse trono vazio, ou pior, ocupado por um servo que se acha rei. O desejo sem consciência é esse servo. Ele governa em nome da falta, em nome da ansiedade, em nome da compensação.
Mas aqui está o segredo que poucos contam. O desejo é treinável. Ele não precisa ser castrado. Ele precisa ser integrado. Jung nos mostra que o caminho da individuação passa pela integração da sombra. Isso significa olhar de frente para o que você deseja e perguntar: por quê? Para quem? A serviço do quê? É nesse ponto que o herói da jornada desperta. Ele entende que o dragão que ele deve derrotar não está lá fora, está dentro. E que esse dragão, na verdade, guarda um tesouro. Esse tesouro é a energia transmutada. Quando você retém, não está apenas evitando um ato, está guardando uma centelha, está reforjando a espada que corta as ilusões, está alimentando o fogo do discernimento. Mas atenção, a retenção sem consciência vira repressão. E o que é reprimido retorna com força multiplicada. Jung advertia: tudo o que você reprime no inconsciente se manifesta na sua vida como destino. Ou seja, você será perseguido pelas imagens que esconde. Por isso, o primeiro passo não é segurar, é ver. Observe seus padrões. O que te excita? Quando? Em que momentos você se sente vulnerável? O que desencadeia o ciclo? Autoconhecimento é o início da libertação. E ao contrário do que dizem, a verdadeira masculinidade não teme o autoconfronto. Ela se constrói nele. Dessexualizar a mente não é matar o desejo. É libertá-lo da prisão da compulsão. É devolvê-lo ao templo da criação. É restaurar o seu poder de decisão. Você não foi feito para servir a algoritmos. Foi feito para dominar sua própria alma. E a mente dessexualizada é o campo onde esse domínio começa. Você já se deu conta de como os antigos sabiam domesticar o fogo? Eles não o apagavam, eles o contornavam, o observavam e o alimentavam com precisão. Porque sabiam, fogo sem controle devora. Mas o mesmo fogo, domado, aquece, ilumina e protege. Assim também é o desejo. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste, mas o que você observa com consciência se transforma. E quando se trata da energia sexual, o erro da maioria não é senti-la, é não saber o que fazer com ela. Homens que buscam a mente dessexualizada pensam, muitas vezes, que devem reprimir, cortar o impulso, viver como monges desconectados do mundo. Mas isso é um equívoco, porque a repressão não liberta, ela implode. O que Jung propõe não é a castração da energia, mas sua canalização. Não é sobre apagar o fogo, mas aprender a fazer dele uma chama sagrada. A transmutação sexual começa com um pacto silencioso com a sua própria alma. Eu não vou mais me trair. Esse é o ponto. Cada vez que você mergulha em pornografia, em masturbação impulsiva, em desejos incontroláveis, você não está simplesmente se dando prazer. Você está enfraquecendo o guerreiro interior. Você está dizendo para si mesmo: eu sou incapaz de dominar isso. E o inconsciente anota: mas e se fosse diferente? E se cada impulso fosse um lembrete de que há energia em você, pronta para ser usada em outra direção? Jung entendia que a libido, essa força que move o desejo, é a mesma que pode mover a criação, o intelecto, a arte, a missão. A grande virada começa quando você faz perguntas diferentes. Para onde estou levando essa energia? O que ela pode construir? Como posso canalizá-la para algo maior? Imagine-se como um arquiteto da própria alma. Cada ato de contenção se transforma em tijolo, cada pensamento transmutado em argamassa. A mente dessexualizada não é fria, ela é criativa, não é rígida, é livre. Você precisa entender isso. A sexualidade é apenas a linguagem mais básica de um poder que pode se expressar em muitos níveis. O problema nunca foi o desejo, foi a escravidão ao desejo. A mente viciada quer o orgasmo imediato. A mente desperta quer o êxtase prolongado da construção. E aqui entra algo profundo: a imaginação.
Quando sua mente está presa em padrões sexuais, sua imaginação enfraquece. Você começa a depender de estímulos externos, imagens, sons, fantasias prontas. Mas quando você retém, quando você sublima, você começa a ver de novo. Você sonha com mais clareza, visualiza com mais potência. É como se a alma limpasse as lentes da visão interior. A mente dessexualizada é fértil, não seca, porque o desejo, quando não se esgota em vício, vira impulso criador. Você sente mais vontade de viver, mais conexão com o corpo, mais intensidade nas pequenas coisas. A energia retorna ao seu centro. O olhar se torna mais profundo, a presença mais forte. Pense nisso. O verdadeiro poder nunca faz barulho. Ele é silencioso como a brasa que arde. O homem que transmutou sua energia não precisa provar nada. Ele entra num ambiente e a vibração muda. Há algo nele que não se compra, não se finge e não se apaga. Você já viu um homem assim? E talvez sinta, no fundo, que você mesmo pode se tornar um. Mas precisa decidir. Precisa cortar as cordas invisíveis que o prendem ao ciclo da gratificação imediata. Precisa olhar para o espelho e ver mais do que um corpo, ver um propósito. A partir de agora, quando sentir o impulso, pare, respire, sinta, pergunte-se: o que eu posso fazer com essa energia? Escreva, treine, crie, ore, caminhe, converse, toque um instrumento, medite. Qualquer ato que o reconecte com o presente é um ato de transmutação. Carl Jung não queria que você se afastasse da vida. Ele queria que você a enfrentasse com coragem, e a sexualidade faz parte dela. Mas o que você faz com ela define quem você se torna. Ou você é guiado pela sua força, ou se torna escravo dela. Agora, a pergunta não é mais como parar de sentir desejo. A pergunta é: o que vou fazer com essa força divina que vive em mim? Em algum momento da sua vida, você sentiu que estava perdendo algo. Não era dinheiro, nem tempo, nem mesmo prazer. Era sua paz. É por isso que chegamos até aqui. Não pela guerra contra o sexo, mas pela reconstrução do sagrado. Porque quando o desejo toma conta da mente, ele não se contenta em ser apenas desejo. Ele quer ser o centro do templo. E o templo é a sua mente. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez o seu despertar comece por um pequeno gesto, silêncio. Porque onde há barulho demais, não há escuta. Onde há excesso de estímulo, não há intuição. Onde há constantes fantasias sexuais, não há espaço para ouvir a alma. E a alma, acredite, sempre sussurra antes de gritar. Você já notou que os grandes momentos de clareza vêm quando você está em silêncio? Na caminhada solitária, no banho demorado, na madrugada sem notificações. É nesse vácuo que a verdade emerge. Mas o mundo moderno odeia o silêncio. E sabe por quê? Porque no silêncio, você começa a se lembrar de quem é. O desejo sexual, quando manipulado, se torna barulho. Ele ocupa seu espaço mental com imagens, ruídos, distrações. Não porque você seja fraco, mas porque você foi condicionado a aceitar isso como normal. E não é. Sua mente é um templo, um espaço de poder, de construção, de alinhamento. Mas quando você a alimenta com lixo digital, pornografia, comparações, fantasias baratas, você está permitindo que o altar se torne um palco. E nesse palco, você não é o protagonista, você é manipulado. Jung sabia que o inconsciente é alimentado por símbolos. Cada imagem que você consome se aloja em camadas que você nem percebe. E se essas imagens estão carregadas de erotização artificial, você começa a agir sem perceber. Seus padrões de pensamento, seus relacionamentos, sua visão sobre o outro, tudo é afetado. Mas aqui está o ponto. A dessexualização da mente não é um processo de negação. É um processo de limpeza simbólica. O que isso quer dizer?
quer dizer que você precisa fazer da sua mente um espaço limpo, elevado e fértil. Você precisa reintroduzir o sagrado. Comece com sua atenção. Observe. Com o que você alimenta sua mente nas primeiras horas do dia? Quais imagens você deixa entrar? Quais sons estão moldando seu pensamento? Quais palavras estão construindo seu mundo interno? Se você quer dominar a mente, comece com o que você permite que entre por seus olhos e ouvidos. Proteja sua atenção como se fosse ouro. Porque cada minuto que você oferece a algo indigno de sua grandeza é um tijolo arrancado do seu templo. E aqui entra a disciplina. A rotina espiritual. Não importa qual seja a sua crença, você precisa de práticas que o reconectem com algo maior do que o desejo. Meditação, leitura, oração, escrita, silêncio. A disciplina é o guarda do templo. Muitos pensam que isso é rigidez, mas é o contrário. Quando você se organiza por dentro, você se liberta por fora. Quando você diz não ao que o diminui, você diz sim ao que o eleva. Você para de se arrastar como um escravo dos sentidos e começa a andar como um guerreiro do espírito. E não se engane, você será tentado. A mente vai tentar negociar com você. Só um vídeo, só uma olhadinha, só essa vez. Mas cada concessão é uma rachadura no altar, e um templo com rachaduras um dia desaba. Por isso, escreva: minha mente é o templo. Eu escolho o que entra. Eu sou o guardião do meu altar. Faça desse mantra sua âncora nos momentos de distração, porque você não está apenas tentando parar de ver certas coisas. Você está decidindo conscientemente o tipo de homem que quer ser. E esse homem, aquele que protege sua mente, é raro, mas real. Ele é o homem que ouve a voz interior quando todos estão gritando. Ele é o homem que caminha reto quando todos se arrastam atrás de prazeres vazios. Ele é o homem que está construindo algo invisível por fora, mas inquebrável por dentro. E tudo começa onde poucos têm coragem de olhar, dentro da mente. Lá, no centro do templo, a chama está esperando. Não é o vício escancarado que te derruba. É o desejo sutil, aquele que se disfarça de liberdade, de escolha, de só hoje. É esse inimigo invisível que mais sabota os homens que estão despertando. Você pode estar limpo há semanas, pode ter apagado todos os rastros, bloqueado todos os sites, trocado seus hábitos, mas então, algo dentro de você sussurra: você já venceu. Só um deslize não vai te tirar o foco. E é aí que ele te pega. Carl Jung alertava que a sombra não desaparece. Ela se esconde. Ela aprende a falar sua linguagem, a vestir as roupas do seu novo eu. Ela não chega como pornografia explícita. Chega como um vídeo inocente, uma imagem artística, um olhar nas redes sociais que parece sem intenção, mas acende algo antigo em você. Essa é a armadilha mais profunda, quando o desejo se torna um fantasma que vive no canto dos seus pensamentos, esperando que você relaxe a guarda. E aqui está a verdade dura: você nunca está completamente seguro. A mente, mesmo treinada, ainda carrega sementes antigas. E se você não continuar regando as novas sementes, as da presença, da força, da elevação, as velhas ervas daninhas crescem de novo. Mas então surge a pergunta mais importante: como dominar um inimigo que já vive dentro de você? Jung diria: você precisa conhecê-lo. Você precisa dar nome ao demônio. Você precisa olhar de frente o que o alimenta. E o que alimenta o desejo sutil? A carência emocional não resolvida. Você não sente apenas desejo físico. Você sente falta de conexão, de reconhecimento, de amor. O desejo sutil rouba essas emoções e promete preenchê-las com prazer rápido, mas te entrega vazio, a ausência de propósito real. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer distração parece caminho. O desejo sutil te afasta de sua missão, porque sabe que,
Quando você se alinha com seu propósito, ele perde o poder, o tédio espiritual. Quando você para de buscar o sagrado, o profano te chama de volta. A mente que não está ocupada com o alto mergulha no baixo. Por isso, o que você precisa agora não é mais motivação. É vigilância interior. A vigilância é o escudo dos iniciados. É a habilidade de observar o que te atrai antes que te consuma. É o ato de dar um passo atrás no meio da tentação e dizer: eu sei quem está falando, e não sou eu, é a minha sombra. Essa vigilância não vem de técnicas externas. Ela vem de uma decisão: não viver mais como escravo. E é aqui que começa a verdadeira alquimia da mente. Transmutar o desejo sutil é um ato espiritual. É reconhecer o fogo que te move e redirecioná-lo. Quando sentir o impulso, não lute contra ele com força bruta. Observe-o. Respire com ele. Pergunte: o que você está tentando me dizer? Na maioria das vezes, ele está apontando para uma necessidade mais profunda. Há de pertencer, há de ser visto, há de expressar algo reprimido. Responda a isso com consciência, não com fuga. Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Esse é o seu trabalho agora. Não apagar o desejo, mas integrá-lo. Quando você vê a sombra e a reconhece, ela não te domina mais. Quando você vê o desejo e entende sua origem, ele se torna seu aliado. E quando você atravessa o impulso sem ceder, você ganha uma medalha invisível, uma marca que só os guerreiros do espírito carregam, a marca da escolha, do autodomínio, do retorno à grandeza. Porque nesse caminho não há aplausos, ninguém verá sua luta interior, mas os resultados, esses brilharão como uma armadura, em sua postura, em sua clareza, em sua energia. A mente dessexualizada não é a mente vazia, é a mente cheia de sentido, e você está cada vez mais perto de conquistar esse território. Você já sentiu seu próprio corpo conspirando contra sua vontade? Já percebeu que, mesmo com uma decisão firme, sua respiração muda, sua pele reage e um calor interior começa a tomar conta de você, como se fosse impossível resistir? É aí que mora o campo de batalha mais esquecido da mente, o corpo. Carl Jung compreendia a psique como algo que não está separado da matéria. A mente não é um piloto controlando um navio. Ela é o navio. E se você quer dessexualizar sua mente, você precisa educar seu corpo. Não para negá-lo, mas para orientá-lo, porque é no corpo que a energia sexual nasce, mas também é nele que ela pode ser transmutada. A primeira coisa que você precisa entender é que o desejo é, antes de tudo, uma energia vital. Não é sujo, não é errado. Ele é puro poder bruto. É a força que constrói templos, que move civilizações, que ergue impérios e que destrói homens. O que faz a diferença é a direção. Pense numa serpente adormecida. No fundo da sua coluna existe essa energia enrolada. Os antigos chamavam de Kundalini, a força latente da criação. Na maioria dos homens, essa serpente nunca desperta. Ou quando desperta, é jogada de volta ao chão, em ciclos de prazer e culpa. E Jung sabia. A verdadeira revolução começa quando essa energia é reconhecida, controlada e elevada. Mas como elevar essa energia? Não é com repressão, não é com força bruta, é com canalização consciente. A transmutação sexual é o ato de pegar essa energia primal, o desejo que te chama para baixo, e fazê-la subir. Do instinto ao coração, do coração à mente, e da mente ao espírito. Mas isso exige prática, disciplina física, clareza emocional e, acima de tudo, respeito pelo seu corpo como um templo. Você já percebeu como seu corpo responde à sua mente? Quando você se enche de pensamentos lascivos, seu corpo aquece. Mas quando você se enche de gratidão, presença e missão, ele acalma. Seu peito se abre.
sua respiração se expande, sua coluna se alinha. Essa é a base da transmutação. Presença corporal total. Comece a notar seu corpo nos momentos de tentação. Ao invés de fugir, fique com ele. Sinta o que se move dentro de você. Observe. Respire. Transfira o foco da excitação para a respiração, do desejo para a postura, da tensão para a expansão. Você não é um animal à mercê do instinto. Você é um guerreiro sagrado, e seu corpo é a sua espada. E é aqui que entra o segredo que poucos falam. O corpo precisa de expressão. Se você reprime o desejo sem redirecioná-lo, ele vira ansiedade. Mas se você o transforma em movimento, em treino, em escrita, em criação, em oração, ele se torna força. Não existe transmutação sem ação. Não existe ascensão sem respiração consciente. Não existe força interior sem um corpo que canalize o espírito. Por isso, crie rituais. Erga-se de manhã como quem desperta um guerreiro. Banhe-se como quem purifica um altar. Treine seu corpo como quem afia uma lâmina. E caminhe todos os dias como quem carrega uma chama que não pode se apagar. Jung afirmava que o inconsciente só se transforma quando é trazido à consciência e vivido com o corpo. Ou seja, sem ação não há integração. Você já compreendeu o poder do desejo, já enfrentou sua sombra, já viu que há uma força maior esperando por você. Agora é hora de ser canal, não recipiente. E essa mudança acontece no corpo, no gesto, no dia a dia. Não há iluminação sem encarnação. Não há domínio sem respiração. A mente dessexualizada não é fria. Ela é ardente, mas orientada. Ela não foge do desejo. Ela o transforma em escudo, em fogo sagrado, em olhar firme. O corpo que antes era campo de batalha torna-se altar. E nesse altar, você consagra sua energia. Você não a desperdiça, você a dedica. E é assim que você começa a dominar não só o desejo, mas a si mesmo. Você chegou até aqui e talvez esteja sentindo algo estranho. Não euforia, não orgulho, mas paz. Porque quem já atravessou o deserto dos impulsos sabe que a verdadeira liberdade não grita, ela silencia. A mente dessexualizada não é uma mente apagada, nem um ideal moralista. Ela é o estado mais elevado de soberania interior que um homem pode alcançar. É quando você percebe que o mundo inteiro pode oferecer estímulos, mas nada disso penetra sua fortaleza. É quando seu olhar já não se curva diante do prazer fácil. É quando você deseja sim, mas escolhe. Você sente, mas não se entrega ao impulso cego, e isso, meu amigo, é poder espiritual. Carl Jung disse certa vez que o encontro com o self é o momento mais aterrador de todos. Por quê? Porque nesse momento não há mais desculpas, não há mais a quem culpar. Você entende que tudo aquilo que o mundo usa para te dominar só entra se você permitir. Essa é a chave. A mente dessexualizada é a mente que retomou as rédeas do seu templo. Não vive à base de reações, mas de propósito. Não é guiada pela necessidade de provar masculinidade, mas pela presença silenciosa da maestria. Veja, o mundo atual foi construído para manter você em estado de excitação constante. Scroll infinito, corpos perfeitos, narrativas que alimentam o ego e sufocam o espírito. E o que acontece quando um homem decide parar? Ele sai da Matrix. Não há mais dopamina fácil, não há mais distração compensatória. Só você, sua respiração, seu propósito e a imensidão do seu silêncio interior. E é aí que o medo aparece, porque nesse silêncio você encontra a verdade. E a verdade é: você tem medo de sua própria força. Durante anos você foi condicionado a acreditar que desejo é fraqueza. Mas a verdade é que o desejo é potência bruta, e quando transmutado, ele se transforma em um magnetismo que move montanhas. Pessoas começam a sentir algo diferente em você. Sua presença muda.
Seu olhar fica mais firme. Você se torna confiável, não porque fala bonito, mas porque carrega uma energia rara, a de quem venceu a si mesmo. E não importa o quanto o mundo tente zombar disso, porque no fundo, todo homem sabe. A verdadeira masculinidade não está na conquista do corpo de uma mulher, mas no domínio da própria alma. Você não precisa mais provar nada. Você não precisa ser aceito. Você não precisa ser desejado. Porque agora você é centrado, é criador, é fonte. A mente dessexualizada cria, ela foca, ela constrói, ela atrai, mas não se prende. Ela toca o mundo, sem ser tocada pelas tentações do mundo. E isso é liberdade. A única liberdade real. Carl Jung falava de individuação como a missão suprema, tornar-se aquilo que você nasceu para ser. Mas isso exige sacrifício, exige abandonar o prazer imediato para abraçar a dor da transformação. E é isso que você está fazendo. Você está se tornando aquilo que poucos têm coragem de ser. Um homem inteiro, com sua energia sexual acendida, com sua mente livre, com sua alma reintegrada. Talvez ninguém te aplauda, talvez ninguém entenda, mas em silêncio, algo no universo responde. Porque toda vez que um homem vence a si mesmo, o mundo se reorganiza ao redor dele. Você é a revolução. Você é o templo. Você é o guerreiro e o sacerdote do seu próprio destino. Nunca se esqueça. Seu prazer não vale mais do que sua missão. Sua liberdade vale mais do que qualquer clímax. E sua energia sexual, quando canalizada, é a força criadora que reconstrói não só sua vida, mas a sua linhagem inteira. Então, agora que você sabe, o que vai fazer com esse poder? Se esse vídeo falou contigo, você já faz parte da nossa comunidade. Aqui no canal O Buscador, cada vídeo é uma porta aberta para quem quer mais do que respostas, quer despertar. Nos comentários, compartilhe. O que esse conteúdo despertou em você? Como você tem lidado com sua energia interior? Sua experiência pode inspirar alguém que está começando agora. E se você ainda não viu nossos outros vídeos sobre Jung, energia sexual e transmutação, explore o canal. Tem um universo esperando por você. Se inscreva, comente, compartilhe e continue buscando. O caminho é longo, mas você não está só.